Essa aqui é uma competição de dormir. E você não vai acreditar em quanto o vencedor ganha. Essa competição acontece todos os anos na Espanha. E os competidores têm que dormir o mais rápido possível. E aí eles são julgados justamente na sua habilidade de dormir em menos de 20 minutos. E eles também são julgados com base em outras coisas, como a posição que eles dormem e o quanto eles roncam. A única desvantagem é que essa competição acontece num shopping, então um monte de gente te vê enquanto você tenta dormir. Mas se você conseguir ser o ganhador, vai receber um prêmio de 9.000 reais. Coisas que mostram que a Coreia é outro mundo. Alguns banheiros públicos de lá são transparentes, mas com um vidro que fica opaco quando você entra e te dá privacidade. Uma biblioteca pública no meio do metrô. Lugares que vendem batata frita ou comidas oleosas dão esse protetor de dedo pra que você não suje a mão. Alguns trens e ônibus têm suporte pra você assistir filmes ou vídeos no celular. Lá existem máquinas de venda de flores e de meias. Muitos banheiros têm esse sistema que te mostra quais cabines estão livres antes mesmo de você entrar. Dá pra comprar um café com a sua foto impressa, algodão doce de patinho. Vagas de estacionamento reservadas para mulheres, que são mais largas que o normal e mais próximas da entrada. Alguns ônibus têm travesseiros para você deitar a cabeça e descansar até chegar no destino. E lá eles têm melancias quadradas, que são feitas colocando uma melancia bebê dentro de uma caixa, que cresce nesse formato. Coisas que mostram que a Coreia é outro mundo. Alguns banheiros públicos de lá são transparentes, mas com um vidro que fica opaco quando você entra e te dá privacidade. Uma biblioteca pública no meio do metrô. Lugares que vendem batata frita ou comidas oleosas dão esse protetor de dedo para que você não suje a mão. Alguns trens e ônibus têm suporte para você assistir filmes ou vídeos no celular. Lá existem máquinas de venda de flores e de meias. Muitos banheiros têm esse sistema que te mostra quais cabines estão livres antes mesmo de você entrar. Dá para comprar um café com a sua foto impressa, algodão doce de patinho. Vagas de estacionamento reservadas para mulheres, que são mais largas que o normal e mais próximas da entrada. Alguns ônibus têm travesseiros para você deitar a cabeça e descansar até chegar no destino. E lá eles têm melancias quadradas, que são feitas colocando uma melancia bebê dentro de uma caixa, que cresce nesse formato. Fotos que você provavelmente nunca viu e não vai acreditar que são reais. Esse ovo congelado, mano, parece um ovo de dinossauro. Esse abacaxi rosa que claramente parece fake, mas é muito mais bonito que o abacaxi normal, cara. Essa foto aqui que não é 4 fotos, isso aqui é uma foto só. Talvez você tenha que olhar mais de uma vez pra entender. Essa caneca de café que parece que tá vazia, talvez você tenha que olhar 2 vezes também. Essa neve que caiu perfeitamente nesse carro, parecendo que é um cobertor. E por último, mas não menos importante, o que os atores veem do palco. Que lindo. Não esquece de me seguir pra mais, por favor. Demais. E Ratatouille parece uma lata de caviar. E o nome da marca desse caviar? Nemo. Caviar é ovo de peixe. O filme A Princesa e o Sapo fez várias crianças beijarem sapos na vida real, achando que eles virariam príncipes. E várias delas tiveram que ir pro hospital porque eles eram venenosos. Em Procurando Nemo, na cena do dentista, o Nemo tem a ideia de escapar pelo ralo. E isso fez várias crianças jogarem os seus peixes pelo esgoto pra poder salvar eles. Em Viva, a Vida é uma Festa, tem uma cena em que um personagem entrega algo suspeito pra outro. E ele parece muito o Pablo Escobar, suspeito. Em Detona Ralph tem uma cena em que aparecem vários anúncios, iguais aos que aparecem na internet. E um deles fala: esposas lindas querem te conhecer. Disney? A Disney foi longe demais. Em Ratatouille parece uma lata de caviar. E o nome da marca desse caviar? Nemo. Caviar é ovo de peixe. O filme A Princesa e o Sapo fez várias crianças beijarem sapos na vida real, achando que eles virariam príncipes. E várias delas tiveram que ir pro hospital porque eles eram venenosos. Em Procurando Nemo, na cena do dentista, o Nemo tem a ideia de escapar pelo ralo. E isso fez várias crianças jogarem os seus peixes pelo esgoto pra poder salvar eles. Em Viva, a Vida é uma Festa, tem uma cena em que um personagem entrega algo suspeito pra outro. E ele parece muito o Pablo Escobar, suspeito. Em Detona Ralph tem uma cena em que aparecem vários anúncios, iguais aos que aparecem na internet. E um deles fala: esposas lindas querem te conhecer. Disney? Você perguntou o que acontece se na Disney cair a cabeça de um personagem? Vocês sabem que a Disneylândia tem o objetivo de fazer tudo parecer mágico e perfeito. Mas ao mesmo tempo, tudo ali é feito por humanos, então tradicionalmente é normal as coisas darem errado. E eles são conhecidos por ter maneiras bem criativas de lidar com essas coisas que podem dar errado pra não arruinar a magia. Nesse vídeo aqui a gente consegue ver 3 personagens caminhando juntos quando a cabeça de um deles cai. Isso pode ser muito perigoso porque principalmente pra uma criança pode arruinar muito a magia se ela perceber que é na verdade um humano que tá por trás desses personagens. E essa parte aqui
que é impressionante, porque os atores da Disney são muito bem treinados e esse outro personagem vai diretamente pra frente dessa pessoa pra cobrir qualquer pessoa que possa ver o rosto do ator. E também ajuda ele a colocar essa cabeça o mais rápido possível, mesmo ele estando fantasiado, isso sendo uma coisa super difícil de fazer. Em geral, a ação que eles normalmente tomam quando alguma coisa dá errado num show é continuar e fingir que nada aconteceu para não arruinar a magia, mas nesse caso essa reação rápida é a melhor coisa que pode acontecer pra que ninguém veja o rosto da pessoa que tá por trás dessa máscara. Isso pra mim é mais um exemplo do quanto a Disney é incrível em manter a magia e não arruinar essas coisas por nenhum motivo. O personagem da Disney viu uma mãe com muita dificuldade de acalmar a filha dela que tava chorando. Ele tentou ajudar a mãe acalmando ela, até que ele fez uma coisa que ninguém esperava. Ele começou fingindo que também tava chorando e fazendo birra. Até que ele começou a brincar com ela e ela devagarzinho começou a melhorar. E aí ela finalmente levantou e parou de chorar e eles ficaram super amigos. E eles começaram a correr pelo parque juntos. Essa garotinha finalmente conheceu a princesa da Disney favorita dela. E depois de correr desesperadamente pra encontrar com a princesa, ela não largava o abraço da Bella. E minutos passaram sem a garotinha soltar. E isso fez o dia dessa garotinha muito melhor. Esse garotinho tava conhecendo o personagem favorito dele quando ele, sem querer, acabou dormindo no abraço dele. Mas ao invés de soltar o abraço e devolver ele pros pais, ele continuou abraçado com o menininho mesmo ele dormindo. E inclusive ninou ele indo de um lado pro outro. E mesmo quando a mãe do garotinho falou que era hora de ir embora, o personagem falou que não ia largar o menininho. A Disney realmente é um lugar mágico. O segredo da Disney melhorou meu dia. Essa garotinha ficou extremamente feliz quando conheceu sua princesa da Disney favorita. Ela correu até a princesa pra abraçar ela e simplesmente não soltava o abraço. Ela ficou extremamente confortável nesse abraço e não queria sair dali. E a princesa continuou abraçando ela até que a menininha resolvesse soltar o abraço. E de acordo com algumas pessoas que trabalham na Disney, existe uma regra secreta pra isso. Supostamente, quando uma criança abraça um personagem, é proibido que esse personagem solte o abraço. A iniciativa de sair desse abraço precisa partir da criança. Independente de quanto tempo passe, esse personagem não pode soltar o abraço. E a gente vê essa regra acontecendo na prática aqui. Ela não solta o abraço até a garotinha tomar a iniciativa de sair primeiro. Isso é mais uma regra que faz com que a vida das crianças da Disney seja extremamente feliz. Que foram expostas. Esse cinema aqui foi pego utilizando a Amazon Prime pra passar filme pras pessoas. Só que a parte mais engraçada nem é essa. A parte mais engraçada é que eles receberam uma mensagem de erro, falando que essa conta tava usando muitas telas ao mesmo tempo. Ou seja, eles faziam isso em muitas salas. Uma pessoa mandou um e-mail pra uma empresa independente pequena, falando que ela tinha comprado um anel, mas que esse anel não tinha chegado, apenas a embalagem vazia. E aí, quando ela foi mandar a foto de prova da embalagem vazia, ela não percebeu que ela tava usando o anel que ela comprou e falou que não tinha recebido. Essa pessoa aqui gravou um carro de entrega da Amazon, bem cedinho de manhã. Só que a parte engraçada é que ele não tava entregando só pacotes. A pessoa também deu uma carona pra mulher com quem tava na noite anterior. Enfim, né? Como animais são grávidos? Primeiro, focas. Elas normalmente são assim, mas durante uma gestação elas ficam desse jeitinho aqui. Enorme! Eu achei bem bonitinho. O esquilo é um bicho magrinho, esguio, mas quando tá numa gestação, fica desse jeito aqui. Meu Deus. Beluga ou baleia branca normalmente é assim, bonitinha, hein? Quando tá prenha, fica desse jeito aqui, ainda mais bonitinho. Viado também é um bicho pequenininho, esguio, mas quando tá prenha, fica assim. Quantos filhotes será que tem nessa barriga? Porquinho da Índia. Quem já teve como animal de estimação já sabe, mas quem não teve, eles ficam assim, quase do tamanho da mão da mulher. Cavalo marinho, nesse caso, é o macho que tem os filhotes, e quando ele tá esperando esses filhotes, ele fica assim. Barrigudo só, né? Normal. Próximo, girafa. Quando está prenha, fica assim. Parecendo eu depois do almoço. E por fim, temos o furão, que é um dos meus bichos favoritos, fica assim quando tá esperando filhotes. Esse cara recebeu uma encomenda bizarra em casa, mas quando viu as câmeras de segurança, não acreditou no porquê. Essa máscara bizarra chegou na casa dele e ele achou que era da sua mulher. Mas quando ele perguntou, ela disse que não tinha comprado. Ele não acreditou e resolveu pegar um vídeo da câmera de segurança pra mostrar ela fazendo a compra. Mas o que ele viu foi isso aqui. A bebê dele tinha ido até a Alexa e comprado sem ninguém perceber. Esse cara recebeu uma encomenda bizarra em casa, mas quando viu as câmeras de segurança, não acreditou no porquê. Essa máscara bizarra chegou na casa dele e ele achou que era da sua mulher. Mas quando ele perguntou, ela disse que não tinha comprado. Ele não acreditou e resolveu pegar um vídeo da câmera de segurança pra mostrar ela fazendo a compra. Mas o que ele viu foi isso aqui. A bebê dele tinha ido até a Alexa e comprado sem ninguém perceber. Esse cara recebeu uma encomenda bizarra em casa, mas quando viu as câmeras de segurança, não acreditou no porquê. Essa máscara bizarra chegou na casa dele e ele achou que era da sua mulher. Mas quando ele perguntou, ela disse que não tinha comprado. Ele não acreditou e resolveu pegar um vídeo da câmera de segurança pra mostrar ela fazendo a compra. Mas o que ele viu foi isso aqui. A bebê dele tinha ido até a Alexa e comprado sem ninguém perceber.
É assim que funciona a entrega de comida na Coreia do Sul. Lá, algumas pessoas enviam os seus próprios robôs de entrega para a loja, com um bilhetinho dizendo o que elas querem e o dinheiro contado para pagar o pedido. E quando ele chega, os funcionários da loja colocam a comida dentro do robô. A parte mais impressionante é o quanto todo mundo respeita o lugar do robô na fila, e praticamente ninguém pega nem a comida nem o dinheiro do robô. E os funcionários da loja trabalham juntos para ter certeza que nada vai dar errado no pedido. Eles então colocam a comida dentro do robô e devolvem um pouquinho de troco. E aí ele pode finalmente voltar para o seu dono com o seu pedido. Obviamente, alguns espertinhos aproveitam para roubar ou comida ou dinheiro do robô, mas eu achei a ideia interessante. Qual que é a sua opinião sobre isso? Funcionaria no Brasil? Uma mulher no meio da rua começou a dançar incontrolavelmente em 1518. Ela dançou por dias sem parar e logo outras pessoas se juntaram a ela. Mais de 50 pessoas foram afetadas por essa epidemia de dança. Os movimentos dessa dança eram feitos com tanta intensidade que muita gente desmaiou, e alguns podem ter morrido de ataque cardíaco. O governo do lugar ficou com muito medo, achando que era uma maldição ou uma punição divina. Eles tentaram curar os dançarinos incentivando mais dança, mas isso só fez a febre se espalhar ainda mais. E a epidemia durou mais de um mês até misteriosamente desaparecer do nada. Em 1962, 3 garotas começaram a rir descontroladamente no meio de uma aula. O riso delas foi literalmente contagiante. E só alguns minutos depois, a sala inteira de 95 estudantes estava rindo sem parar. O riso era tão contagioso que a escola precisou ser fechada. Só que isso não parou essa epidemia. Em alguns dias, a vila inteira estava rindo sem parar e até as cidades vizinhas foram afetadas. No total, mais de 1000 pessoas foram contagiadas por essa risada. As pessoas riram tanto que começaram a ter falta de ar, desmaiar e até ter dores. E depois de 18 meses, as pessoas finalmente pararam de rir do nada. A escola obrigou os alunos a fazerem chapéus anti-cola. Só que eles deixaram eles escolherem qual design eles iam fazer, e esse aqui foi o resultado. Isso aconteceu numa escola de agricultura nas Filipinas, e eles usaram os designs dele com orgulho durante a prova. Esses acessórios tinham o objetivo de tampar a visão periférica lateral dos estudantes, impedindo que assim eles olhassem pro lado e colassem nos seus colegas. E cada um fez um design diferente, alguns fizeram temático de agricultura, outros de anime, enfim. O resultado foi incrível. A minha única questão é como que se concentra pra prova com isso aqui do seu lado? Produtos que foram inventados por motivos diferentes do que a gente usa hoje. O uso original da Coca-Cola era curar o vício em morfina, e por isso, nos seus primeiros 20 anos, ela tinha extrato de folha de coca. O Listerine, antigamente, era vendido para limpar chão cirúrgico, até que um dia alguém descobriu que ele também combatia o mau hálito. A massinha Play-Doh, no começo, não foi feita como brinquedo, e sim como limpador de paredes. O Frisbee foi inventado como recipiente para tortas, até o dia que alguém resolveu jogar ele pro alto e achou divertido. O Viagra, originalmente, foi feito para baixar a pressão arterial, mas durante os testes do remédio, eles perceberam um efeito colateral. Por fim, as motosserras foram criadas para cortar ossos durante cirurgias, o que me deixa extremamente feliz de ter nascido hoje em dia e não há 200 anos atrás. Física é essa roda se torna uma animação quando você gira ela. E esse é o mesmo princípio dos filmes modernos. Esse cara muda a posição dessa roda algumas vezes e nada acontece. Mas quando o professor coloca a roda pra girar, ela roda o cara. Quando ele faz a mesma coisa. Quando uma bola bate na outra, elas se empurram praticamente na mesma força. Porque cada ação gera uma reação. Esse cara consegue escalar uma escada sem nenhum apoio, só equilibrando as forças. E por fim, é isso que acontece quando objetos são pintados com a tinta mais preta do mundo. Ele fica praticamente invisível. E lembrando que eu não sou professora, só achei as coisas interessantes. A física é essa roda se torna uma animação quando você gira ela. E esse é o mesmo princípio dos filmes modernos. Esse cara muda a posição dessa roda algumas vezes e nada acontece. Mas quando o professor coloca a roda pra girar, ela roda o cara. Quando ele faz a mesma coisa. Quando uma bola bate na outra, elas se empurram praticamente na mesma força. Porque cada ação gera uma reação. Esse cara consegue escalar uma escada sem nenhum apoio, só equilibrando as forças. E por fim, é isso que acontece quando objetos são pintados com a tinta mais preta do mundo. Ele fica praticamente invisível. E lembrando que eu não sou professora, só achei as coisas interessantes. Essa é a garota mais beijada do mundo. E talvez até você já tenha beijado ela. Em 1880, as pessoas de Paris encontraram o corpo de uma mulher flutuando no rio Sena. Ninguém sabia como ela tinha chegado ali, nem quem ela era. Mas quando ela chegou no necrotério, o médico ficou extremamente encantado com a beleza dela. Tão encantado que decidiu que aquele rosto deveria ser conservado. Ele então fez uma máscara do rosto dela. Sim, é bem esquisito, mas na época era relativamente comum. Só que, incrivelmente, todo mundo que via essa máscara ficava extremamente encantado com quão bonita ela era. Chegou um momento que as pessoas decidiram que queriam ter uma cópia do rosto dela em casa. E logo essa máscara começou a ser produzida em massa. Só que em 1958, um homem da Noruega teve uma ideia.
Usaram o rosto dessa mulher desconhecida pra modelar os seus bonecos de primeiros socorros. E até hoje a maioria dos bonecos de primeiros socorros tem o rosto dessa mulher. Ela se tornou o rosto mais beijado do mundo e foi responsável por salvar a vida de milhares de pessoas. Mas até hoje ninguém sabe quem ela é.